Fala aí, pessoal. Nessa videoaula eu trouxe algumas questões de prova para a gente poder estar resolvendo, né? Já passou, né, a segunda prova aí do CEDERJ, agora a gente está caminhando aí para a P3, né? Infelizmente algumas pessoas ficaram aí. Então, para dar uma força para esse pessoal, eu vou fazer uma série de vídeos aí para poder a gente tentar de alguma forma ajudar nesse sentido para vocês poderem obter aí um sucesso aí nessa P3. Tá beleza? Então, a primeira questão que eu trouxe é uma questão, né, que caiu na P3 do último semestre de 2017-2, e ela vai falar sobre volume de sólido de revolução. Tá? Ele fala assim: seja R a região sombreada do plano compreendida entre os gráficos das funções y igual a x quadrado, y igual a 1 sobre x quadrado, y igual a x ao quadrado sobre 81. Determine o volume do sólido S obtido pela rotação da região R. A região R, tá? É essa região aqui. Essa aqui é a região R, tá? Em torno do eixo AY. Ele já deu o desenho todo esquematizado, né? Para a gente só aplicar a fórmula, né? Decidir qual método que vai usar e aplicar a fórmula, tá certo? Como ele já botou tudo em função de x aqui, né? Eu vou tentar ver, como eu falei para vocês em vídeos anteriores, né? O primeiro passo para você resolver uma questão de volume de sólido de revolução é você fazer o seguinte: você tem que decidir qual método, ou melhor, em relação a quem você vai integrar, tá? Eu estou decidindo que eu vou integrar em relação a x, tá? Depois que você decide em relação a quem você vai integrar, você desenha aquele retângulo típico, né? Ou um retângulozinho lá de referência. Então, como eu estou querendo integrar em relação a x, tá? O que eu vou fazer? Eu vou desenhar um retângulo assim, tá? Então, eu tenho um retângulo aqui. Esse aqui é o meu retângulo que eu vou considerar. É claro que eu vou ter que considerar dois retângulos, porque você observa o seguinte, tá? Que de 0 a 1, você tem a função y igual a x ao quadrado, e embaixo dela, embora esteja bem, né, o desenho ficou bem esquisito aqui, porque essa função, né, ela tem a concavidade dela é muito, né, ela é bem aberta, essa função y igual a x quadrado sobre 81. Então, de 0 até 1, você tem a função aqui que está por baixo, que é a função x quadrado sobre 81. Tá? Então, você vai ter um retângulo aqui e outro retângulo aqui. Tá certo? Então, tem esses dois retângulos aí, que são os retângulos típicos, porque eu decidi que eu quero integrar em relação a x. Tá? Se eu decidisse que eu quero integrar em relação a y, o meu retângulo teria que ser assim, ó. Tá certo? Então, essa é a primeira situação. Depois que você resolveu isso, decidiu com relação a quem você vai integrar, você parte para escolher o método, tá? E aí você lembra do macetezinho que eu já dei para vocês em vídeos anteriores, tá? Que é o macete que inclusive está no módulo, né, do CEDERJ, tá? Você tem lá, ó, o eixo de revolução é quem? É o eixo Y, tá? Eu vou ter o meu retângulo aqui paralelo ao eixo de revolução, né? Tá paralelo aqui, ó, retângulo paralelo ao eixo de revolução. Se eu tenho um retângulo paralelo ao eixo de revolução, o método que eu vou utilizar é o método das cascas cilíndricas, tá certo? Porque você vai pegar esse retângulo, você vai girar ele rapidamente aqui ao redor do eixo Y e olhando de cima você vê tipo um cano, tá certo? Então assim, é bem intuitivo mesmo, né? Se você pegar esse outro retângulo aqui e girar também rapidamente aqui ao redor do eixo Y, olhando de cima você vai ver também um cano. Tá tranquilo? Então o método que eu estou escolhendo é o método das cascas cilíndricas, beleza? E aí eu lembro que no método das cascas cilíndricas, como que era o volume? O volume era 2π, né, da integral de A até B, tá certo? Isso aqui, né, para uma situação particular, né, quando eu não tenho diferença entre funções aqui, tá? Eu gravo assim só para a gente poder, né, lembrar qual é o método. Então vai ser 2π integral de A até B de quem? Do raio médio, né, de x vezes AH de x dx. Tá claro? Esse daqui é o raio, né, que eles chamam de raio médio. Essa aqui é a altura da minha casca cilíndrica. Beleza? E aí eu vou decidir quem é essa minha altura aqui, né? Como eu tenho duas funções aí, a fórmula vai ficar um pouquinho diferente dessa daqui. Mas essa daqui é o caso particular quando eu não tenho diferença entre funções, tá? É só para a gente poder lembrar. Então vamos escrever, né,
o método que a gente vai utilizar. Ok? Então você percebe que é uma coisa que é batido. Primeiro, né? Eu fico repetindo toda hora, eu sei, parece até que estou repetitivo, né? Que se tu pegar outros vídeos meus, você vai ver eu toda hora falando a mesma coisa, mas eu sei que é para poder massificar isso na mente de vocês, tá? Eu quero primeiro integrar em relação a quem? Em relação a x, beleza. Se eu quero integrar em relação a x, meu retângulo tem que ficar perpendicular ao eixo x. Próximo passo, olha o eixo de revolução. Quem é o eixo de revolução? Eixo y. Então eu vou pegar esse retângulo, né, e vou comparar com o meu eixo de revolução, que é o eixo y. Tá certo? Que eu vou fazer a região girar assim, né? Região R, e vai obter o sólido. Feito isso, eu observo, se o retângulo é paralelo ao eixo de revolução, eu uso o método das cascas cilíndricas. Beleza? Então aqui, ó, pelo método das cascas cilíndricas, temos, tá? Decidi o método, beleza. Já sei que a fórmula é algo parecido com isso, né? Só que aí, como eu tenho uma diferença de funções, né, eu vou ter que quebrar até o volume do sólido em 2. Isso aí é intuitivo porque você vê que de 0 até 1 eu tenho uma função e tenho outra por baixo. De 1 até 3 eu já tenho outra função, que é a função 1 sobre x², e embaixo eu tenho x² sobre 81. E vou escrever a minha integral. Se você escrever a integral, você já ganha muita coisa, tá? Então aqui, ó, o meu volume vai ser volume de S vai ser igual ao volume do sólido 1 mais o volume do sólido 2, tá certo? Então como que eu vou fazer para poder calcular esse volume de S? Como que eu escrevo a integral do sólido 1, né? Então eu vou fazer assim, ó, vai ser 2π, tá certo? Da integral de quanto? De 0 até 1, 0 até 1, da função que está por cima menos a função que está por baixo, tá certo? Só que aí eu tenho raio médio, né? Esse raio médio aqui às vezes gera uma dúvida na cabeça do estudante, né? Porque assim, ó, por que esse raio médio geralmente é sempre x? Né? É sempre x porque eu estou partindo aqui da origem, tá? Quando não parte da origem, aí muda, tá bom? Então assim, na maioria dos exercícios, né, que a gente já resolveu, acho que praticamente em todos, a gente sempre partia aqui do eixo y, melhor dizendo, não falei eixo x, né? Do eixo y até 1. Se você olhar aqui, ó, você teria isso aqui, tá? Essa distância aqui é esse r barra, tá certo? Então, por que esse r barra, nesse caso aqui, eu vou botar assim, tá? R1 barra de x vezes quem? H1 de x, tá? Que seria isso eu considerando a primeira função, tá certo? Então aqui é a primeira função, H1 de x. Eu vou dizer quem são essas funções. E depois eu boto R2 barra de x vezes H2 de x, tá? Isso para o sólido 1 dx, beleza? Tá? Então aqui vamos escrever assim, né? Mais a integral. É que eu não quero usar mesmo R1, né? Então deixa eu só fazer assim. Vou escrever primeiro, vou botar assim, tá? Vai ficar melhor. Eu vou fazer separado cada volume. Vou escrever, depois eu boto tudo numa integral só, porque eu estou querendo ganhar tempo, aí fica meio confuso. Ó, volume do sólido 1, tá? Isso vai ser, né? Como eu falei, 2π da integral de 0 até 1, tá certo? R1 barra de x, H1 de x, tá? Menos quem? Seria um R2 barra de x, mas você vai ver que esse R2 barra de x é o mesmo R, tá? Para as duas funções. Então, assim, para a primeira função o R é esse, R1 barra de x vai ser x, e R2 barra de x para a segunda função, tá? Também vai ser a mesma coisa. Então, você tem aqui H2 dx, dx, beleza? Aí a gente tem que identificar quem seriam essas funções aí.
Esse R1 barra de x aqui, tá? Ele vai ser o x, que é a distância aqui do meu eixo de revolução, tá? Até o x aqui que eu estou considerando. Por isso que ele fica esse x aqui, ó, fica de 0 até 1. Ele fica variando nesse intervalo de 0 a 1. Tá? Então esse aqui é x. Da mesma forma, o R2 de x também vai ser x. Tá? O que eu estou considerando aqui, agora eu só tenho que decidir quem é a minha H1 de x. H1 de x é a função que está em cima. Tá? Então se você caminhar aqui, ó, do eixo x para cima, você vai encontrar a primeira, a segunda curva que você encontra. Você encontra a primeira aqui, que é essa, tá? E a segunda que você vai encontrar, que é a função que está em cima. Então esse H1 de x aqui é quem? É a função x², ok? E o H2 de x vai ser quem? Vai ser a função que está por baixo, que é essa daqui, x² sobre 81, beleza? Então, decidido aí, né, você vendo quem são essas funções aí, você tem condição aí de calcular o volume do sólido 2, do sólido 1, beleza? Então, aqui, o volume do sólido 1, ele vai ser dado pela integral de 2π de 0 até 1, né, de x que multiplica x² menos x que multiplica x² sobre 81 dx, tá certo? Então esse daí é o volume do sólido 1. Se eu quiser dar uma melhorada nele aqui, até é possível, né? Aqui eu posso dizer que o volume do sólido 1 vai ser 2π da integral de 0 até 1 de x² menos x³ sobre 81 dx. Que ainda é possível melhorar, né? Porque eu posso fazer o MMC aqui, vai ficar 81 menos x³ menos x³, né? Então vai dar, vou escrever aqui no final, o volume do sólido 1 vai ser, quadro pequeno é tenso para você explicar as coisas de cálculo, né? Mas a gente vai dando um jeito aqui. Integral de 0 até 1 de quem? 81x³ menos x³ vai dar 80 sobre 81x³ dx. Esse daqui é o volume, é a integral que dá o volume do sólido 1. Beleza? Então é isso. Eu vou deixar ela quietinha ali e vou partir para escrever a integral que dá o volume do sólido 2. Tá certo? Eu não quero apagar o desenho porque eu vou precisar desse desenho aí novamente. Agora veja o seguinte, volume do sólido 2. Volume do sólido 2. Ele vai ser 2π também da integral de 0, desculpa, de 0 não, agora de 1 até 3, tá? De 1 até 3 de quem? De R1. Eu estou chamando esse R1 barra aqui, tá? É diferente do R1 barra que eu usei lá, tá? Pro sólido 2, tá? Vezes H1 de x menos R2 barra de x vezes H2 de x dx. Ok? Então, nesse caso aqui, esse R1 barra, esquece aquele que eu fiz para o volume do sólido 1, tá? Então aqui, ó, mas por coincidência o R1 e o R2 vão ser o mesmo, vai ser x também. Porque você teria isso aqui, ó, agora para essa situação. O raio médio seria isso aqui, R barra. Você teria essa distância. Essa distância continua sendo o quê? Daqui, né? Se você está considerando um xzinho aqui. Vai ser x, é o raio médio ainda, né? Só que ele vai variar de 1 até 3. Então esse R1 barra de x, para o caso do sólido 2, também vai ser x, tá? H1 é a função que está por cima. A função que está por cima a gente vê, né, facilmente, ou melhor, desculpa, nós vemos, né, facilmente o quê? Que vai ser a função 1 sobre x². Então você tem aqui 1 sobre x², tá? R2 barra de x vai ser quem? X novamente. E o H2 de x vai ser a função que está embaixo, que é
x ao quadrado sobre 81, tá? Com isso daí a gente consegue escrever, então, a integral que dá o volume do sólido 2. Então vai ser 2π da integral de 1 até 3, tá? Só fica atento com o intervalo, que é de 1 até 3. Aqui vai ficar x que multiplica 1 sobre x quadrado dx, mais, menos, né? Desculpa aqui. Que fica menos x que multiplica x quadrado sobre 81 dx, tá certo? Isso daqui, por sua vez, vai ser igual a quem? Esse x aqui eu posso cortar com esse, vai ficar 2π da integral de 1 até 3 de 1 sobre x menos x ao cubo sobre 81 dx, tá claro? Então, essa daí é a integral que dá o volume do sólido 2. Se eu já sei, né, a que dá do sólido 1 e a do sólido 2, eu calculo as duas e somo e eu tenho o resultado. Tá, eu vou apagar esse desenho aqui, que eu não vou precisar mais dele. Ainda bem que geralmente ele dá o desenho, né? Que aí ele dando o desenho as coisas ficam um pouco mais fáceis. Ó, daí, o que eu posso dizer? O volume do sólido S vai ser quem? Volume do sólido 1, 2π, da integral de 0 até 1, de 80x ao cubo sobre 81 dx. Essa integral é bem tranquila de fazer, tá? Mais 2π da integral de 1 até 3 de quem? De 1 sobre x menos x ao cubo sobre 81 dx, tá? Se você já chegou nessa parte aqui, acredito eu aí que você já ganhou, tá? Alguns décimos aí, bem, talvez até metade da questão, porque o resto agora é conta, né? Se você tiver um programa aí, até no Wolfram mesmo, você pega lá, bota lá essa integral aqui, ele vai te dar a resposta tranquilamente. Então você praticamente já determinou o volume do sólido, né? Escrevendo as integrais. Agora é calcular essas integrais, partir para o cálculo, né? São todas integrais imediatas, tá? Se você observar aqui, você tem 2π de quem? Esse 80 sobre 81 eu posso até passar fora aqui da integral, vai ficar assim, ó, tá? Eu não vou multiplicar ainda não, vou deixar esse aí, resultado assim. Aí ficaria aqui, né, integral de x ao cubo. Vou integrar direto, tudo bem? Ó, ficaria assim, né, botaria aqui só do lado aqui, integral de 0 a 1 de x ao cubo dx. Que é a integral de x ao cubo? É x à quarta sobre 4, variando de 0 até 1, tá certo? Então o resultado dessa, mais 2π. Aqui eu vou integrar. Que é a integral de 1 sobre x dx? Integral de 1 sobre x dx, você lembra muito bem que é o ln do módulo de x mais um c. Eu não preciso botar o c, né? Então vai ficar ln do módulo de x para essa daqui. Menos, aqui vai ficar 1 sobre 81, tá? Estou tirando fora ali 1 sobre 81 e vou integrar x ao cubo. Isso vai ficar x à quarta sobre 4, tá? De 1 até 3, beleza? E agora é só você fazer essa continha chatinha aí. Geralmente, quando a gente já está acostumado a calcular muitas integrais, é chato fazer esse tipo de conta aí, tá? Você vai perceber aí que não é nada tão complexo assim, não. Até eu consigo fazer a conta. Então, olha só. Você vai ter aqui volume do sólido S, né? Fica essa expressão aqui. Eu vou multiplicar logo isso aqui. Vai ficar 80 vezes 2 vai dar 160π sobre 81, né? E aqui eu vou aplicar o teorema fundamental do cálculo. Vai ficar x à quarta aqui, vai dar 1 à quarta, que é 1 sobre 4, menos 0 à quarta sobre 4, que vai dar 0, tá? Então, ó, x igual a 1, 1 à quarta, dividido por 4,
Tá aqui. Menos 0 a quarta sobre 4. 0 a quarta é 0, dividido por 4, dá 0. Eu só adiantei o passo aqui. Mais 2π de quem? Aqui eu vou ficar com ln do módulo de 3, porque eu estou fazendo x igual a 3, menos 3 a quarta sobre quem? 81 vezes 4, tá? Abre o parêntese, fecha o parêntese. Faz x igual a 1, menos ln do módulo de 1, menos 1 a quarta sobre 81 vezes 4, ok? Fechou aqui, né? 81 vezes 4, se não me engano, 324, né? Vou até deixar aqui logo, 4 324. Então daqui você vai ter volume do sólido S. Vai ficar, aqui eu posso distribuir, né? Vai ficar 1/4 160 π sobre 81 vezes 4, 324, deixa assim, tá? Mais ln do módulo de 3, vai dar ln de 3, porque 3 é maior que 0. Então vai ficar mais 2π vezes o ln de 3, já tirei do módulo. Esse 3 a quarta é 81. 81 eu posso cortar com esse 81 aqui. Então vai ficar 1/4 aqui. Tá? Então vai ficar 2π que multiplica menos 1/4. Tá? Estou distribuindo ali. Então vai ficar menos 2π sobre 4. Tá? Era melhor ter feito, né, primeiro desenrolado aqui, vou desenrolar tudo primeiro, depois eu multiplico. Senão acho que vai ficar confuso. Então vai ficar assim, ó, ln de 3, tá? Menos, aqui vai ficar 1/4, tá certo? Aqui é ln do módulo de 1, isso aqui é ln de 1 que a gente sabe muito bem que é 0, tá? Então aqui vai ficar 0, né? E ali mais 1, que é 1/4, mais porque menos e menos, né? Sobre 324, tá certo? E daí você vai obter o seguinte, vai ficar volume do sólido S, 160 π sobre 324, aqui vai ficar mais 2π ln de 3, multiplicando. Esse daqui eu posso fazer até a conta, né? Vai ficar MMC entre 324 e 4, 324, né? Então deixa eu fazer aqui. Essas frações aí são chatas. Tá? Estou fazendo essa parte aqui. Aqui vai dar 324 por 324. Vai dar 1, 324 por 4? Não sei. 324 por 4, 32. Vai dar 8. 8 vezes 4, 32. Nada. Vai dar 81. Tá certo? Isso. Então vai ficar 1 menos... Aqui vai dar 81, né? Menos 81. Então isso daqui vai dar menos 80, né? 2π sobre 3, menos 2π, tá? Estou distribuindo esse com esse e esse com o resultado aqui. Menos 2π de quem? De... Menos 2π não, mais, né? Mais 2π de menos 80 sobre 324, tá? Essas contas são bem chatas de fazer, mas a vida é desse jeito. Nem tudo pode ser do jeito que a gente quer, né? Então, vai levando aí. Então aqui, ó, volume do sólido S vai ser 160 π sobre 324, mais 2π vezes o ln de 3. Aqui vai dar menos 160 π sobre 324. Que maravilha! Ó, cancelou esse com esse. Então, o resultado disso vai ser 2π que multiplica o ln de 3. Se você quiser tirar uma pequena onda, é só você lembrar que isso aqui, né, você pode escrever ln de 3 elevado a 2π. Tá? É isso daí a resposta final para o nosso problema. Beleza? Então, né, deu umas enroladas aí, essas continhas chatas aí, mas enfim, a ideia do exercício tá aí, tá? Então tenta aí resolver, porque... Vamos para dentro com tudo aí, porque
né, na AP3 você precisa de menos um pouco, então é bem tranquilo, relativamente, né, tranquilo aí de conseguir passar. Valeu? Um abração, tudo de bom para vocês. Fica atento aí que eu vou botar mais uns videozinhos aí sobre questões de AP3. Valeu? Um abraço, tudo de bom.